Olá, tudo bem? Como estão vocês? Espero que bem. O ano que prometia retomada nos enrolou, murchou muitas das nossas expectativas, não foi? Mas vamos em frente, o Âncora de Carreira segue para falar de empreendedorismo real. Afinal, quantos fracassos vêm antes do tal sucesso? Porque é óbvio que a gente mira em um, mas às vezes vai no outro mesmo, né? Então, vários empresários de sucesso, empresárias de sucesso, contabilizam algumas falências no seu histórico. Já falamos sobre isso aqui, né? Que os eventos, algumas palestras, as pessoas falam sobre isso. Mas, em geral, eles comentam já com o riso de quem já venceu, já superou essa fase e está exatamente sendo promovido e convidado a falar sobre seus grandes empreendimentos. Mas como se vê o mundo quando se está no olho do furacão? O que faz diferença nessa hora? Quando é que a gente precisa buscar ajuda para se manter no prumo, para continuar, para tentar chegar, né, nesse sucesso tão falado por quem já o conhece? Então, há estudos que indicam, de fato, aumento no número de casos de depressão e de ansiedade em momentos de crise econômica. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e para ilustrar esses momentos e a busca de saída, inclusive, a gente conta com a empresária Suzana Chies, que é dona da marca Três Vendas de Caxias do Sul. Como vai, Suzy? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, Sabrina. Obrigada pela viagem até Porto Alegre, especialmente para o podcast. E conosco aqui, para nos amparar e também falar do seu empreendedorismo, a psicóloga e administradora Mariana Estinieski. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Mais ou menos nessa época, em setembro do ano passado, eu estava conhecendo a Suzana numa entrevista na emissora em que eu trabalhava, mas ela já tinha uma história bem interessante. A gente conversou bastante nos bastidores sobre a sua história de empreendedorismo, como começou, e estava em expansão naquele momento. Aí, a vida não é fácil, nem sempre a gente consegue se manter no mesmo ritmo. Então, eu queria, Suzy, que tu começasse falando um pouquinho, e obviamente aqui a gente infelizmente tem o tempo que nos limita, mas assim, brevemente do início da Três Vendas e o que aconteceu aí entre a nossa última fala e essa, né, que a gente quer abordar hoje. Perfeito. Então, bem rapidinho, eu vou tentar colocar para vocês. Eu era uma dona de casa, feliz, tranquila, mas eu sempre tive, diria, na veia, o sangue de empreendedora. Uma conversa informal uma vez com meu ex-marido, eu tive uma vontade de colocar um negócio e no início ele me apoiou. E esse negócio começou, então, a formatação com a venda de mel. Eu não tinha, quer dizer, medo a gente sempre tem, mas eu enfrentava esse medo. Então, eu comecei a trazer o mel das Três Vendas, que é de onde meu ex-esposo tem terras. Eu envasava o mel em casa e começava a oferecer para vizinhos, para mães de coleguinhas na escola, na cara e na coragem. O negócio começou a ficar bom, aí eu comecei a oferecer em pequenos mercadinhos do meu bairro, começou a melhorar, e eu digo, opa, tá aí o negócio que eu quero prosperar, eu vou tocar em frente. Criei a marca, fiz toda a parte burocrática da marca, né, para poder expandir, e continuei na simplicidade de deixar os produtos já com a marca registrada dentro do meu carro, e aí eu pegava as principais ruas de Caxias, e era muito interessante. E eu parava nas fruteiras, né, e oferecia o meu produto, eu mesma oferecia o meu produto, e assim eu fui rodando, assim a marca foi começando a entrar no mercado com o mel. Em seguida veio um segundo produto que nós introduzimos, que foi a cachaça. A cachaça foi a ideia, então, do Marcos. E eu achei uma proposta maravilhosa, até porque minha mãe fazia muita cachaça com butiá. Cachaçinha com butiá, ô delícia. Cachaça com casca de abacaxi, cachaça com folhas de hortelã, enfim. E eu pensei, na época com ele, eu disse assim, gente, cachaça é um público muito masculino, nada contra, mas eu acho que o público feminino bebe cachaça
mas tem vergonha de dizer que bebe cachaça. Então, foi podcast aí... também é assim, podcast o público maior ainda é masculino, então a gente gosta dessas batalhas, assim, de ampliar mercados. Né? De unir o bem. útil... Isso mesmo, então de unir o útil ao agradável e ampliar o mercado e trazer para Caxias algo inovador, porque nós tínhamos pensado na cerveja, mas estava todo mundo indo para a cerveja. Eu disse assim, vamos para a cachaça. Aí também disseram, mas tu é louca. Eu digo assim, eu acho que todo o empreendedor, ele tem um pouquinho da loucura positiva, né? Principalmente no Brasil, eu creio muito. Muito, né? Muito. Tem um mínimo de insanidade para Né? se fazer isso. Tem que ter. Aí, então, colocamos a cachaça no mercado e eu fui no público, além do masculino, óbvio, fui no público feminino. Até para dizer, não tem nada de preconceito, porque eu também, depois, fui atrás do público do futebol. E lancei as cachaças dos times de futebol. Ali, para mim, foi uma conquista... Que era mais ou menos, eu acho, que a época que a gente conversou. Conversamos. Pela primeira Foi vez, uma conquista maravilhosa. Aí vamos dizer assim, mas não te trouxe retorno de dinheiro. Todo mundo quer saber sempre a parte realmente financeira. Tem coisas na vida que não tem preço. Coisas que a gente conquista, que como empresário pode até não ter te trazido tanta satisfação financeira, mas como satisfação pessoal, como cara, coragem, garra. O presidente de um dos grandes times de futebol ter olhado para mim e ter me chamado Guriazinha Guerreira. Toma um café aqui comigo, que tu vai longe. Para mim, isso não... Desculpa. Para mim, isso não tem preço. Nossa, emociona aqui e sabe que a gente tem conversado sobre isso e eu convido sempre vocês a buscarem também os outros episódios, porque eu estou aprendendo muito com o podcast, então menciono. A gente fez um episódio sobre precificação, porque para mim é um drama e apareceu muito isso, assim, de quanto é um perfil feminino mesmo se pagar com essas conquistas. Porque elas não são óbvias no nosso meio. A gente depois até menciona um pouco aqui junto com a Mariana o quanto ainda é frequente que a gente chegue no espaço e por mais que o negócio seja nosso, as pessoas olhem para o marido, olhem para o pai, ou se a pessoa que é a responsável estiver com um estagiário, ele é homem, olhem para o homem, independente da posição que ele ocupe e da responsabilidade que ele tenha no negócio. E é impressionante a quantidade desses relatos, assim, não estou fazendo nenhuma campanha fora de série. É relatos que eu ouço no meu dia a dia, não é nem evento, é assim, a conversa de bastidor. Então, esses pagamentos, né, contam muito com a gente. Às vezes atrapalham, porque a gente fica considerando como pagamento e às vezes deixa passar um pouquinho. Não estou ganhando, mas tem uma satisfação. Quando o dinheiro é fundamental para que a gente continue nessa sombra satisfação. de dúvida. Mas, enfim, eu vou fazendo esses comentários aqui para a gente ir contextualizando junto com os outros aprendizados que a gente já teve. E daí, quando é que entrou no olho do furacão, Suzy? O olho do furacão foi quando... Infelizmente, houve um divórcio, né, entre eu e meu marido. E logo em seguida, minha mãe adoeceu. Então, veio tudo muito junto. Eu tive que ter muita base emocional. Né? Eu entrei num processo de luto. Me permitia isso, porque foi um casamento de 16 anos. E eu quase desisti da empresa. As minhas filhas queridas, uma de 14 e uma de 10 anos, vê que a gente aprende com os filhos. Elas olharam para mim e disseram assim, mãe, tu não pode desistir daquilo que tu lutou tanto, que tu teve tanta coragem para fazer. E eu sabia que eu tinha ainda muito chão para percorrer. A empresa foi criada em 2016, mas ela começou realmente, a marca foi criada em 2016, e começou a atuar no mercado com digamos, seriedade, não, desculpa, não seriedade, mas o profissionalismo mesmo. Profissionalismo, isso, comercial, com espaço físico, tudo certinho, em 2017. Então, era uma empresa muito nova. Então, eu dei um tempo, esse tempo foi necessário, pensei muito com a ajuda
principalmente do meu pai. E o tempo passou, minha mãe estava muito doente, e isso também impactou muito na minha vida. Eu tinha que dar a estrutura para as minhas filhas também, porque uma separação de 16 anos não é assim, simplesmente pega, separa, deu, cada um vai viver a sua nova vida agora. Nós tínhamos e temos 2 crianças, né, nesse relacionamento, porque pai e mãe vai ser para a vida toda. Então, eu dei um tempo, sofri, me permiti. Passou esse tempo, a mãe veio a falecer, foi mais um baque, foi mais uma perda para as crianças também. Que foi esse ano, então por isso que a gente está falando direto do olho do furacão, que estamos chamando esse programa dessa forma. Isso. E um pouquinho antes dela falecer foi quando eu comecei a novamente entrar no mercado com a cachaça e com o mel. E aí eu tive que, de novo, parar. Aí eu dei mais uma parada, vivi o luto e eu disse, bom, agora tá na hora. Agora eu tô bem. Porque, assim, provoquei um pouco a Suzy, porque eu estava vendo alguma movimentação nas redes sociais, assim, daí eu vou acompanhando a Suzana Chiesa por lá. E daí eu disse, Suzy, o que houve? Por que tá tendo uma retomada agora? Por que né, mudou um pouco o perfil no Insta? E daí a gente combinou de, não, vamos conversar. Porque por essas conexões que, né, foi o episódio passado enfim, algumas pessoas que vão passando por mim e eu vou pegando pra mim, e a gente continuou o contato e disse, vamos conversar. E daí, tava na época de eu gravar o podcast, eu disse, sabe uma coisa, tu topa gravar um podcast sobre esse momento, sobre essas crises, assim? E aí a Suzana encarou, né? Está aqui e não é... E vejo assim, tipo, vou descrever um pouquinho, né? Que eu vejo aqui no olho dela e no controle da fala, assim, que isso ainda é uma emoção bem forte. Mas é que também não tem que passar em menos de um ano, né? Um luto. A Mariana vai entrar nessa conversa agora e digo porque eu ainda tô respondendo pelo luto do meu pai, assim, fez 3 anos esse ano que o meu pai faleceu. Muito das tomadas de decisão empreendedoras vieram depois da morte dele. E toda vez que eu falar disso, não sei ainda por quanto tempo, vai ser uma coisa impactante, emocionante, que vira tudo lá dentro e que é bacana. A gente vai falar sobre buscar ajuda, fazer terapia, reorganizar a cabeça, se identificar quem é, quem não é. Porque eu digo assim... E a morte do meu pai veio junto de uma demissão de uma empresa de 16 anos também. Então, é quase um casamento, né? Então, assim, são lutos que a gente vive e tem que reorganizar muita coisa ao mesmo tempo. E não é fácil. Então, ou a gente encontra ajuda na rede familiar mesmo, nesse apoio de filho, de pai, de primo, de irmão. E muitas vezes, mesmo com isso, a gente precisa de uma ajuda profissional para nos reorganizarmos, assim. Porque eu digo, algumas coisas eu só identifiquei em mim, na minha mãe e no meu meio, depois que meu pai faleceu, eu digo o que era dele e o que não era. Que algumas coisas, mas isso aqui é porque o pai faz assim, mas isso aqui... Aí depois ele sai de contexto, né, como pessoa presente fisicamente, e tu percebe, não, tem algumas coisas que são minhas mesmo, outras que são da família e que não era ele que fazia. E então, enfim, trazendo esse relato só para te deixar, assim, sofrer por bastante tempo, Suzy, assim, sem compromisso, né? Desde que a gente tenha que se reorganizar. E aí eu quero puxar o lado da Mariana, que a gente também, se conhecendo, porque eu já conhecia o trabalho dela e a indicação dela por pessoas que são do meu convívio, sabia que ela era psicóloga e administradora, e achei isso, assim, interessante numa fala sobre empreendedorismo. E daí, hoje que eu soube que ela é também consultora para empresas familiares, né, da Macho Consultoria. Então, o que Mariana, dentro disso que tu já ouviu, né, de mim e da Suzy aqui, desses lutos que vêm e que impactam todas as outras coisas, né? Porque eu digo e explico para as pessoas, qual é o diferencial do Âncora de Carreira como um podcast de empreendedorismo? Por que tá lá o feminino e o materno? É porque esse bastidor... impacta nos nossos negócios, nas nossas decisões profissionais. E a gente quer expor isso para que quem está escutando, você que está escutando, possa descobrir que faz parte. A gente toma decisões como uma pessoa íntegra, né? Então, Mariana, qual é o primeiro passo quando alguém chega num consultório ou pedindo uma consultoria
Qual é a primeira coisa que tem que se fazer, assim, para se reorganizar, enfim, para colocar essas coisas em contato? Pensando no luto em si, a primeira questão é conseguir se permitir a esse luto, né? E, na verdade, são vários lutos, né? Tu estava comentando, assim, não só da morte em si, mas todas as mudanças, tudo que a gente se propõe a fazer, de abrir mão de uma outra empresa, abrir uma nova empresa, um novo negócio, tudo isso são lutos que a gente acaba fazendo, que é abrir mão daquilo que foi, trazer o que se é possível para o novo negócio. Então, é sempre importante a gente respeitar esse momento, seja uma morte ou até uma morte interna, né? A gente poder deixar para trás aqueles pais que tanto tinham influência na gente, na nossa conduta, e perceber o que é nosso, o que eu posso levar para criar, o que é dentro de mim, não, o que eu estou seguindo um padrão. Acho que a gente comentava um pouco antes, né, Suzy, sobre os padrões que a gente vem carregando da família. Às vezes a gente nem conheceu o bisavô, são aqueles costumes que vêm na família que nunca é questionado, mas a gente vai e continua, mas algo parece que não faz sentido na gente. Então, o empreendedorismo é conseguir enxergar tudo isso. Sim, não é fácil, não é um processo fácil, a ajuda sempre é bem-vinda, de um profissional, com certeza, de um psicólogo, de entender o que é interno, quais são os nossos desejos, o que a gente busca com isso, o que nós queremos construir. Passei um pouco por essa questão do empreendedorismo. Minha primeira formação é como administradora. Trabalhei em empresas grandes na parte financeira, sempre gostei, mas ainda eu tinha aquela, bom, mas não é bem isso, né? Falta alguma coisa. E eu lembro que eu tinha muito contato com as pessoas e me encantava ouvir as pessoas. Eu criava muito dentro das empresas. Isso é importante, o empreendedorismo, ele nem sempre é fora das empresas. Tu podes, assim, criar um processo novo dentro de onde tu trabalha. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis de ter um local mais estável nesse sentido, de um salário, de poder fechar ali 6 horas e ir embora e tudo certo. Cada um respeitar o que consegue, quais são os seus limites, as suas capacidades, e de poder criar nos ambientes de trabalho. E assim eu fui construindo a minha jornada. Eu passei, então, para a psicologia, iniciei numa consultoria, fazendo um pouco de tudo, assim, um pouco da administração, eu ainda estava um pouco mergulhada, mais administradora. Então, também é um processo, vamos dizer, de luta. Eu precisava, assim, bom, eu preciso também fechar um pouquinho as portas do financeiro, da administração, e olhar o que a psicologia aí pode me trazer. Então, eu entrei na psicologia, mergulhei muito, estudei bastante, abri a minha empresa em 2016, e comecei a trabalhar com empresas familiares de novo na parte financeira. Então, eu comecei a perceber os discursos a partir das falas das pessoas, o quanto aquilo era algo muito delas. E o quanto algumas situações que tu tratavas e falavas, elas se sentiam um pouco ameaçadas, né? Porque era algo interno. Não era a empresa. Então, tem que ter muito cuidado, porque a empresa não deixa de ser algo que é da pessoa, é uma parte dela. Então, é muito difícil a precificação. Então, a gente pode entrar em alguns assuntos anteriores, né? Criar a identidade da empresa. Qual é o nome? O que a gente vai vender? O que é meu? Falando em identidade... Bom, enfim, hoje em dia eu tenho vários braços. tenho o âncora, mas eu tenho um sítio também, que é chamado Sítio Horizontes, que ele está, em termos de negócio, em construção e é em parceria com meu irmão. E, inclusive, assim, não foi exatamente uma escolha. A gente herdou e decidiu manter. E como ele sempre foi de grupo escoteiro e eu sempre fiz parte da equipe de acampamento da Arquidiocese aqui de Porto Alegre, a gente uniu essas coisas para tentar sustentar aquele lugar. O primeiro passo é esse, né? Não é nem ganhar, é conseguir sustentar algo que era relevante para o nosso pai e para nossas vivências. E a gente foi buscar uma empresa de comunicação para montar a identidade. E fizemos uma longa reunião com várias perguntas até construir isso e representar isso numa imagem. E daí lá pela ação se perguntaram assim, vocês são uma empresa familiar, assim, o quão é importante isso para vocês. Nós só nos olhamos assim, né, tipo, a minha resposta, toda a resposta que eu dou impacta no que ele tá pensando. Aí que na empresa familiar tem isso, tu não é tão objetivo, porque tu sabe que o que tu fala pode magoar uma pessoa que tu ama muito. Sim. Então isso já complica. E os dois deram a mesma resposta. Não fazia nenhuma questão de ter irmão como sócio. E eu também não. Então tá bom, porque é um pouco isso. Eu acho que dificulta um pouco quando tem assim, um sócio que a tua relação é exclusivamente profissional, por mais que uma sociedade sempre vai envolver relacionamento, do que assim, quando é o teu irmão, né? Ou a tua irmã que tu quer cuidar, que tu quer proteger, que tu quer... Tem todo um outro sentimento que acaba pesando mais, né? Principalmente quando é exatamente uma escolha. Mas, Mariana, assim, objetivamente, né, dentro do... Já que a gente tem pouco tempo aqui, e certamente vocês vão ficar com vontade de ouvir mais a Mariana e a Suzy, e a gente pode mais pra frente, né, estender.
Mas dentro do que, sem conhecer a particularidade de cada um que está nos ouvindo, qual seria um primeiro encontro que tu tem, normalmente, com uma pessoa que te procura, ou mesmo uma família que te procure, o primeiro norte que tu dá, assim, até para que essa pessoa entenda a relevância do teu trabalho ou de ter um acompanhamento? Qual é a primeira orientação? O importante nesse processo, sempre ainda mais no início, é a escuta. As pessoas precisam se ouvir também dentro das empresas, porque muitas vezes elas nem sabem o que buscam dentro da consultoria. Isso aconteceu muito comigo nas empresas familiares, porque cada membro da família, e aí vamos pensar em sucessão, tem muitas coisas por trás, queriam alguma coisa diferente. Então, eles não conversavam. Então, a falta de comunicação geralmente é uma questão muito difícil nas empresas. E a Suzy concordando comigo, talvez ela tenha passado um pouquinho com, né, essas questões, mas eles poderem se escutar. Então, muitas vezes eu escuto eles, né, os sócios, para entender o que eles buscam. E nessa escuta, eles vão buscando ali o norte deles, assim, bom, eu quero isso, a gente está com um problema financeiro, bom, mas é financeiro mesmo? Não, mas eu não acho que é, eu acho que tu não está no cargo certo, ou eu não gostaria de aceitar, então, uma sucessão. Então, são essas questões, primeiro a gente tem que ouvir a demanda, porque, sim, é muito particular, ela vem em formas, eu digo, de sintomas, às vezes, é o financeiro, ou é isso, é aquilo, mas tem muita coisa por trás, né? Não, eu tenho uma palestra, essa nem sei se eu já falei assim no podcast, mas do óbvio tem que ser dito, que é o meu lema de vida, né, que nasceu muito dentro da minha casa, mas que eu montei e apresento hoje para empresários e em company, que é exatamente a necessidade de dizer, que eu digo, a transmissão de pensamento é feito por linguagem, né? Assim, a melhor forma de transmissão de pensamento que o pessoal trata como se fosse algo assim, né, fora de série, é falar, seja preciso, descritivo, óbvio em algumas coisas, porque certamente não é óbvio para quem está escutando. E se tu chegaste a buscar ajuda profissional ou, enfim, pensar nesse tipo de apoio? Sim, nossa, sem sombra de dúvida. Sim, certamente. Psicóloga, psiquiatra, falo, assino embaixo. Eu diria que todo ser humano necessita de terapia. Todos temos as nossas sombras. Todos viemos de famílias com suas particularidades. E a Suzy deve sentir isso bem, assim, porque é de Caxias. Eu sou só de origem, né, italiana, e já sinto no discurso a coisa de que toda realização tem que ter algum sofrimento. Isso é uma coisa bem da italianada, né? Assim, tipo, não tem conquista sem sofrimento. Então, às vezes, tu conquista alguma coisa e tu não tá sofrendo, tu fica achando que tem alguma coisa errada. E sentindo culpada, eu digo, essa semana ainda eu postei, eu tava indo pra aula, depois o dia inteiro de trabalho, estacionei o carro e fiquei pensando se eu ia descer do carro ou não pra ir pra aula. Um dia, uma tempestade, assim, por cair, fiquei um tempo dentro do carro. Tá, eu vou. Eu botei o pé na rua, óbvio que nada pode ser fácil, porque, né, tá aqui na cabeça, sofrimento faz parte. Caiu uma tempestade, cheguei, né, tinha caminhado 2 quadras, cheguei com as canelas, né, até as canelas molhadas, assim. Entrei na porta, pelo menos o granizo caiu depois que eu entrei. E daí eu postei, assim, né, na faculdade, eu tá mesmo com vontade de voltar em casa, tá? E lá vem, né, o comentário, não, só podia ser mamãe, assim, não, toda conquista tem um sacrifício. Deu, olha como é que eu fui criada, né? Tem isso. Né? E é, de fato, uma coisa que eu vejo, principalmente quem é, assim, descendente de italiano, e eu que passei, assim, um tempo na faculdade de economia, fiz lá minhas pesquisas sobre esse início. A gente entende a origem disso, assim, a chegada dos italianos, não tinha mais vales e rios que já estavam ocupados pelos alemães, foram para a serra, ficaram em caverna até construir suas casas, seus negócios. Então tá nesses antepassados, né, assim, uma cultura de que a realização e o sucesso ele tem que passar por sofrimento, né? Então, muito bem colocado, porque eu tenho origem italiana, principalmente, né, adoro meu pai, para mim ele é o... Né, a gente tem aquela coisa assim, nossa, meu pai é um empreendedor, empresário, e para o meu pai é exatamente isso que tu falou. Então, assim, para ele enxergar a filha, que era dona de casa, que cuidava das filhas, que cuidava do esposo, se arriscar, ser empresária. Comecei com mel, tudo bem, mas quando eu parti para a cachaça, eu disse, meu Deus do céu, o que a minha filha está fazendo?
Se perdeu. Se perdeu. Mas, no fundo, hoje ele já expõe da maneira dele. E eu consigo, através de muita terapia, a me colocar no lugar dele e a entender a forma como ele me valoriza e a forma como ele está orgulhoso de mim. Porque ele veio dessa geração. A geração de que passou fome. A geração que teve que fazer do nada. Meus avós eram lá de Barão, que produziam cachaça também, por sinal. Eles não produziam, mas em Barão produzem cachaça também. E para quem está ouvindo o podcast de fora do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, que fica na serra aqui do estado, é uma região tipicamente de colonização italiana, né? Então, busquem, é um lugar interessantíssimo também. Mas o pessoal de fora conhece mais Gramado, assim, né? Você está chegando a Porto Alegre, que é onde a gente grava o nosso podcast, a capital do Rio Grande do Sul. Tem, né? Agora não sei quantos quilômetros aqui de Porto Alegre, mas foi o que a Suzana percorreu. Uma hora e 40 minutos de Porto Alegre. 1 hora e 40 de Porto Alegre. Tem essa região da Serra Gaúcha, que é tipicamente italiana. E vou até fazer agora uma propaganda para os conterrâneos. Além de cachaça, temos vinhos, cerveja, tem galeto. Tudo de bom ali na Serra Gaúcha. Bom, mas a ideia era essa, né? Assim, a gente conseguir trabalhar um pouco o nosso sofrimento, trazer até um pouco da questão da terapia, que hoje eu enxergo como qualidade de vida, né? Assim, e quanto mais eu me deparo com outros ambientes, assim, eu vejo quanto existe ainda a resistência da busca de um tratamento de terapia como algo que seja extremo, só que eu realmente sofro um transtorno, uma doença mental. E hoje eu vejo, e um pouco tento me convencer, porque também ir ao psicólogo e mexer nas nossas coisinhas não é tão simples, né? Então tem que ter vontade. Mas como qualidade de vida é isso, é trazer um pouco de leveza, de liberdade para lidar com as coisas, entendendo, né, que não é tudo carga e culpa nossa, assim. Mas a gente vai já chegando ao final e eu não quero deixar de conversar um pouco sobre as nossas referências bibliográficas, né? Porque eu acho que nos ajudam também a construir esse caminho. Então, Mariana, o que tu nos indicas, assim, de leitura? Eu sempre digo que não precisa ser nada de livro técnico, necessariamente, mas que uma leitura que foi impactante, importante, assim, na caminhada. Fiquei pensando, assim, sobre um livro. Eu leio bastante, é algum hábito que eu tenho, técnico de outras áreas, acho que a gente tem que circular bastante. Eu li ultimamente o livro Revolução Laura, da Manuela Dávila. Não sei se vocês já leram, mas eu consegui enxergar isso, assim, uma batida muito da maternidade, do empreendedorismo, num cenário muito difícil para a mulher, que a gente tem conquistado, a questão política, a questão da criação, de poder enfrentar todo, assim, esse olhar, vamos dizer assim, mais masculino. Então, assim, é um livro que, bom, também estou no momento materno, né? Então, pensando sobre isso. E achei um livro super interessante, porque ele tem... Deixa eu te sobre o momento materno. Pois é, não comentei, né? A gente não chegou a falar. Estamos já lendo bastante sobre isso. Acredito que ano que vem, daqui a 3 meses, a gente vai iniciar. É o projeto? É o projeto. É um novo planejamento, um novo empreendedorismo incerto. Vai ter falha, né? Essa manhã, assim. E estamos nesse momento aí. Então, esse é um livro que entrou muito no meu contexto, meu e do meu marido, que é a maternidade, o empreendedorismo, a mulher, né? No cenário do trabalho, enfim, em outros ambientes. Então, quando precisar de alguma coisa, pode entrar em contato que a gente dá muito obrigada. Sempre bem-vindo. Mas a gente dá suporte, né? Com certeza. Mas as conversas sempre são boas, né, nesse sentido, porque a maternidade, ela é particular, mas ela precisa ser falada, nomeada, as angústias, né? Não é um projeto que é todo lindo, todo perfeito. Verdade. Bom, vocês sabem melhor do que eu, né, nesse sentido. Mas é bom quando alguém entra nesse projeto sabendo, porque não é um olhar negativo da maternidade, mas é um olhar realista. Realista. Assim, ter que abrir mão de alguma coisa. Realista. E de poder suportar essas falhas, né? Falhas, eu digo, maneira de dizer que a gente enxerga de uma forma mais sofrida, a gente está falando de sofrimento, mas faz parte. A gente tem que aceitar que tem as coisas muito boas e as coisas são bem difíceis. Isso aí. Isso é bem difícil, a gente encara e era isso, né? É isso aí, com Suzy, certeza. A Suzy, ela trouxe praticamente uma biblioteca. Isso que eu nem mencionei onde é que a gente está gravando o podcast hoje. Mas aí a Suzy veio carregada. Eu disse, Suzy, tu vais ter que fazer uma seleção. Ao longo do programa, tu seleciona um para comentar com a gente. O momento de luto foi terapia, livro
né? E muita meditação. Não, porque a gente, eu digo que a mentoria literária, assim, né, tem coisas que a gente pega ali e faz diferença na nossa ação. Faz diferença. Então, eu vou indicar esse livro, que é o último que eu tô lendo, que fala sobre atitude, o nome do livro é Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill. Ele fala sobre as duas formas que a gente tem de pensamento. Pensamento positivo e pensamento negativo. Então, vem um pouco dessa comunicação que tu colocou, né? Dos italianos que chegavam aqui e diziam que tudo para conquistar tem que ser sofrido. Eu hoje já mudei um pouco dentro da psicologia, já mudei essa minha forma de pensar. E é o que eu estou passando para as minhas filhas também. Nem tudo precisa ser um sacrifício. Na vida a gente leva muitos mais nãos do que sims. E isso faz com que a gente se fortaleça e a gente cresça e evolua. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre pensamento positivo. Sempre. Se está chovendo, curte a chuva. Se tem sol, curte o sol. Vive o momento. Planeja o futuro, mas vive o momento. Porque se tu só planejar o futuro, tu vai esquecer de viver o hoje. E aí vem o boom da ansiedade, depressão, é quando a gente não está íntegro, né, nos lugares. A gente sempre vive o que está lá na frente ou o que está lá atrás. Então, de pensar isso, assim, de poder nomear também o que a gente está sentindo. Acho que essa é a questão, né? Bom, eu estou mais ansiosa, o que está acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa que me deixou? Foi um gatilho? Disparou? De poder se ouvir mais, né? Então, acho que essa atitude positiva, a gente pode pensar nesse sentido, de também entender que a nossa ansiedade está ali por algum motivo. Às vezes é um motorzinho para nós, está nos mostrando algo e a gente, às vezes, não está escutando, né? Como falou, né, do íntegro, né? Porque às vezes é um gatilho mesmo emocional, psíquico, às vezes é alguma coisa fisiológica, orgânica, que a gente precisa cuidar do corpo, o que foi, que a gente não está se sentindo bem. Então, ter todo esse olhar não é simples, né? Assim, por isso que eu digo que o óbvio tem que ser dito, porque na ideia, ok, sei de tudo isso. Agora, vai fazer esse acompanhamento, vai marcar teus agendamentos, manter teus exames de rotina, ter coragem de ir na primeira sessão de terapia e voltar na segunda. Com aquela vontade de desmarcar, né? Sim, muita. Digo porque eu tô começando também meu processo e muito motivado pela própria psicologia, que é uma faculdade que te mobiliza muito emocionalmente ali. Não, toda aula tu ouve uma série de questões e sai dali refletindo necessariamente sobre a tua. Como é que eu faço isso? Como é que foi na minha família? Eu, gente, não, preciso muito de terapia para sobreviver à faculdade. Com certeza. Né? Então, eu vou dar a minha dica, porque o nosso tempo já passou, mas resolvi aliviar um pouco, que é com uma cartunista argentina, que é a Maitena. Infelizmente, ela não faz mais cartoons, ela chegou numa certa fase da vida que acho que ela parou de achar graça das coisas que ela tinha, daí passou a escrever romances, até um autobiográficos até. Mas, enfim, eu curti, tem Mulheres Alteradas, 1, 2, 3, 4, 5, as Mulheres Superadas e as Mulheres Perigosas, assim. Eu tenho todos os volumes, só alguns que eu emprestei e andam por aí, não tenho ideia de onde foram parar. Mas daí peguei um dos cartoons, depois eu vou postar lá no Face, a gente também replica o podcast, eu mando a foto, mas que tem, assim, uma mulher lendo um livro, assim, com seus óculos, sentada numa poltrona, e atrás ela tá ouvindo o marido falando com a filha, né, digamos, sei lá, uma pré-adolescente. E ele tá num discurso dizendo, mas está entediada como? Há tantas coisas interessantes para fazer, querida. Gente inteligente nunca se entedia. E daí a mãe tá ali refletindo, sussurrando, se angustia. Gente inteligente não se entendia, se angustia, porque como eu tava falando um pouco antes, eu acho que eu penso demais. Mas, enfim, gurias, muito obrigada pelas falas aqui. Espero que você que tenha escutado também tenha curtido assim, e refletido sobre as suas situações próprias. O primeiro âncora episódio que a gente lançou esse ano foi numa aceleradora de mulheres empreendedoras. E eu digo que o podcast, o Âncora de Carreira, tem sido uma aceleradora, assim, né, de ouvir experiências que nos impactam, refletem. E eu, pelo menos, não saio nunca igual de como eu cheguei. Né? Então, eu espero que seja assim que a gente possa crescer em rede. Mariana Styniewski, muito obrigada. Prazer conhecer mais. Muito rico esse momento. Agradeço muito. As trocas sempre enriquecem a gente, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Suzana Kies, muito obrigada também pela viagem.
Me sinto honrada. Nossa, eu que me senti honrada. Obrigada, Sabrina. Parabéns pelo programa. Acho que isso só ajuda a todos os ouvintes, né? A cada vez a gente está aí para crescer, para evoluir. E a gente está sempre, o episódio é sempre publicado dia 30, e então acho que vale lembrar que a gente está encerrando o mês de setembro, que é quando se faz a campanha do Setembro Amarelo, para o combate ao suicídio. É um assunto presente, os dados são impactantes. Até peguei o dado da Organização Mundial de Saúde, que diz que a cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. Então, não tente ser super mulher, super homem. Dá para buscar ajuda antes disso, né? Isso mesmo. E a gente tem que ter consciência de que a gente precisa buscar antes essa ajuda quando a gente não consiga mais enxergar a realidade. E claro, em último caso também tem sempre o velho e bom amigo Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é o número 188, é acessível em todo o Brasil, não tem custo. E enfim, assim fechamos mais um Âncora de Carreira. Se curtiu, compartilha, indica para as amigas, para os amigos, que esse também é um jeito concreto de ajudar empreendedores, né? Multiplicando as marcas. Por isso que a gente fala de todas as marcas aqui. E as que estão, os que possam vir a se identificar, tomar fôlego aí com os nossos relatos, né? Mandem sugestões. Eu vou, como já falei, replicar o podcast lá na minha página no Face, é Sabrina Tomasi Oficial, ou no Insta, @Sabrina Tomasi, que daí comenta, entra em contato por lá. Se quiser anunciar nesse podcast ou levá-lo até o seu ponto, fala comigo. Eduardo Lorenzetti, nossa representação masculina no ambiente, que é para poder fazer um contraponto, né? Mas a gente deixa ele sem microfone. Obrigada pelo áudio, mas ele participa dos debates anteriores e posteriores às gravações. Todo dia 30 tem episódio novo. Até o próximo.